Pela excelência do seu poder, Deus levantou homens sobre a terra para pregar a palavra. Meu Deus, em quem confio, porque Ele te livra da armadilha do calçador e da peste implacável, e o cobre e as suas penas, e debaixo das tuas asas te protegerá. Sua fidelidade será todo escudo e broquel. Não temerás de noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que caminha na escuridão, a praga destrói o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Agradeço, Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, alguma dificuldade, simplicidade, diante do Espírito Santo, Pai, quero te dizer, Senhor, nesta noite, que nada sou, nada posso, nada faço, Senhor, mas que o teu Espírito Santo venha falar, Senhor, no nosso meio, Senhor, eu sou, Senhor, aleluia, como grande areia na beira da praia, Senhor, eu te glório, meu Pai, te clamo, te exalto, pela beleza da tua santidade, Senhor, eu dependo do teu Espírito Santo para estar ministrando a tua palavra nesta noite. Fala conosco, Senhor, não só hoje, mas eternamente, em nome do Senhor, amém. Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Para mim, motivo de alegria estar aqui conhecendo mais um pouco do Senhor. Me sinto muito honrado por estar aqui conhecendo um amigo ao qual Deus me deu, Marco Aurélio. Quero agradecer ao pastor pela oportunidade também concedida. Queridos meus amados irmãos, estamos aqui diante de um texto muito lindo da parte do Senhor, um texto que porém pessoas que institulam como se fosse, aleluia, como um escudo ou um tipo de proteção para a sua casa. No Salmo 91, que fala sobre a bem-aventurança, que fala sobre a segurança daqueles que estão protegidos dentro da casa do Senhor. E Davi, quando titulou esta mensagem, ele falou, aleluia, que através deste versículo era uma palavra pesada, que era uma palavra, aleluia, que não era uma palavra fraca, mas uma palavra que nos libertava, aleluia, da insegurança do diabo. Quando, aleluia, veio este versículo, muito me alegra, porque Salmos é um livro muito tremendo da parte do Senhor. Eu imagino quando Davi estava escrevendo o Salmo de número 91, ele começou, aleluia, a falar através do Espírito Santo, através da glória celeste do Senhor, e dali foi revelado através do céu de Deus Davi, que titulasse, aleluia, o versículo, ele descreve acima e acima da segurança dentro do templo do Senhor. Davi era um homem que titulava e como ensinava aquelas pessoas a mensagem do Senhor, aquelas pessoas que o serviam, tinha muita confiança, porque Davi, ele era um tipo de líder que ele ensinava o povo naquela época, ele ensinava o povo acerca da confiança, ele ensinava o povo acerca, aleluia, do amor, ele ensinava o povo através do cristianismo do Senhor. No Salmo, aleluia, no número 22, ele fala acerca, aleluia, da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De repente, aleluia, ele estava no momento de dor, de repente ele estava em um momento crucial no seu ministério. Mas Davi, quando ele abria sua boca, ele relatava a verdade, porque Davi era o tipo de homem, ele não tinha medo onde abria sua boca e toda a vida do povo, quando o povo de Israel estava sendo perseguido. Ou naquela época, a Bíblia nos diz uma palavra profética, estava o povo filisteu junto ao povo, aleluia, de Jerusalém, e começava a cantar o povo do Senhor. Mas quando ficaram sabendo a respeito de um homem muito alto, o nome dele que se chamava Golias, quando conhece muito bem essa história, Golias era um homem titulado, ele confiava no poder da sua força e no poder do seu braço. A Bíblia nos diz que agora, quando o povo está de frente ao povo filisteu, o povo do Senhor, porque era um povo confiante, como Davi, era um homem que não tinha muita experiência, antes de estabelecer para ungir ele rei, antes de estabelecer como profeta, ou para pregar a palavra e ungir o céu do Senhor, como rei. Davi estava no momento de preparamento, Davi estava no momento, aleluia, de busca, Davi estava no momento de intimidade.
intimidade. Quando o povo do Senhor ele é escolhido por Deus, ele tem que se preparar primeiro. A Bíblia nos diz no livro de Efésios, o capítulo de número 3 ou 14, onde não me fale a memória, porque é necessário o homem, todo varão e toda mulher de Deus, exercite toda a armadura de Deus, aleluia, para resistir o que é mal. Porque Davi sabia que servir Deus de Jerusalém passou, não era fácil. Ele sabia que quando entrar o templo de Jerusalém, e quando ele fosse ungir o rei, ele sabia que ia passar o estúpido obstáculo, ele sabia que ia passar o estúpido luta do seu ministério. Imagina agora Davi entrando dentro de Israel, ungindo o rei, pois Saul, ele é ungido de boca, não estava mais a glória engraçada ou na vida de Saul, a glória que brilhava ou em cima da vida de Saul não existia mais. Agora Saul é instituído como um profeta de boca, e daí o povo começa, um falar para o outro, onde Davi matou mil, e o outro matou 2.000, onde um matou 15.000, e o outro matou 30.000. Mas peraí, você não está entendendo. Quando Deus, aleluia, ele mandou que o Samuel pudesse ungir o profeta do Senhor, ele mandou que o profeta não dissesse nada, porque sabia que Saul estava tentando acabar com a sua vida. Ou parou por aí, ou parando por aí. Estava ali Samuel, que era um profeta velho, um profeta que nasceu, onde uma mulher que estava chorando, cheia de lamentações, uma mulher que se chamava Ana, uma mulher que estava com a sua ferramenta, uma mulher que estava dentro, aleluia, da intimidade de Deus. Era uma mulher que usou a sua ferramenta. Ana, ela usou a primeira ferramenta, que se chamava, aleluia, a ferramenta da lágrima. Sabemos, aleluia, quando o profeta do Senhor está com o olho dobrado, a lágrima do Filho do Senhor, o monte, a glória do templo do Senhor. Deus não consegue, o meu justo chorando, o meu não consegue, o meu justo, aleluia, como o caminho desligado, como um servo ateu. Eu quero lhe dizer, eu quero lhe afirmar, você é justo, filho de Deus, o diabo não pode brigar contigo, o teu chamado, aleluia, é muito sério, o teu chamado é glorioso, o teu chamado não é na russa, então não deixa o inferno bagunçar com a tua vida. Quando falamos acerca da proteção divina, sabemos que no livro de Mateus capítulo 10, no seu versículo de número 34, o Senhor fala da divisão da família, aleluia, dentro da obra de Deus. Quando, aleluia, Deus faz divisão entre o homem, aleluia, o filho, entre a mãe contra a sua mãe e a nora contra a tua sogra, aí o Senhor, o Espírito Santo, na verdade, está nos dando uma palavra profética, porque ele está com família. Você sabe muito bem, você que é casado, você que tem sua esposa, você que tem sua namorada, tu sabe que ele está com família, é muito do povo, para que o homem e a mulher estabelecer a corrida conjugal do Senhor. O homem tem que estar, aleluia, com sua ferramenta, com o joelho dobrado, com a sua mão derrotada, com o dobrado de glória, aleluia, glória a Deus, quando o homem está na prova, ou passando por um momento difícil, ele tem que usar a sua ferramenta. E qual ferramenta é essa? Ali no Salmo 91, não há um livro para você pegar, só para em cima do teu armário, e pensar que os últimos de proteção viesse aqui sobre a sua vida. Quando você, aleluia, pronuncia a palavra de Deus, com a Bíblia aberta, com a Bíblia fechada, a palavra de Deus é a mesma. Ou quando tem o costume de falar, ou quando o livro está fechado, Deus não fala. Ele pode estar aberto, ele pode estar fechado, mas meu Deus, tem todo poder. Eu vou falar de boca da velha na tua vida, e o diabo não pode pedir o projeto que Deus tem na tua vida. Aleluia. Ai, cantor, e a batalha, calma, meu Deus, cantar e a glória a Deus. Muitos que confiam em carro e confiam em cavalos, deposita a sua confiança em imagem, naquilo que não edifica a sua vida. Quando Mateus nos dá a introdução do teu contexto bíblico, ele está relatando acerca da família, mas ele está dizendo: se o homem ou a mulher não tiver confiança, aleluia, um
sabemos que começa dentro da tua casa. Não adianta o homem ser bênção, aleluia. Só Deus da igreja. Disso, daquilo, não adianta, aleluia, quando uma vida santa dentro da igreja, na sua casa, não tem uma vida abençoada por Deus. Eu quero lhe dizer, eu quero, aleluia, te ensinar, e te ensinar, onde você estiver, aleluia, a discipulando, aleluia, algum tipo de pessoa, instruindo algum tipo de parentela, família sua, você tem que depositar a sua confiança. E como depositando a confiança de Deus, é se humilhando, é se dobrando, é se curvando, diante da presença do Senhor. Estão se curvando por aí, adorando Padilha, adorando Maria pulando, Zé Felipe Chucaveira, aleluia, onde está aqui no arraial, é meu Senhor, é Jesus de Nazaré. Como é que você começa, aleluia, a parar, quando começa, aleluia, se ligar, eu tenho um segredo para te contar, se você ficar me reparando, da maneira que eu prego, pronuncio a palavra, tu não vai receber. Agora eu quero crer, um milagre profético do Senhor, quando tu fechar tua boca, quando tu fechar teus olhos, quando levantar tua mão se ligar, sobrenatural de Deus está aqui, eu só quero crer que Deus está aqui, eu já estou sentindo, já estou sentindo, cantou, confiar, ai, cantai, ai, cantou, eu vou te querer daí, aí as coisas passam, quer me levantar, a mulher, olha a paixão, que é que ela vai cair, lembrando, porra, me decai, aí as coisas mandam, pode ir, fica mandando. Isso é só para quem crê, aleluia, no poder do Senhor. Isso é só quem crê na intimidade de Deus. Quando Deus separa o homem numa obra missionária, assim como ele separou Davi, a preocupação de Davi era instruir o seu filho, que estava ainda pequeno, crescendo. Mas como Salomão não havia uma experiência com Deus, aleluia, depois, aleluia, da morte do servo do Senhor Davi, que estava no leito de dor, agora está instruindo o teu filho, Salomão. A preocupação de Davi era que teu filho seguisse o mesmo passo do teu ministério. Ou foi esse passo, ou foi, aleluia, esse passo, o passo afetado da obra ministerial. Primeiro, era a sua comunhão. O segundo, era o teu joelho dobrado. O terceiro, que era o jejum, o que simbolizava a intimidade com Deus. Como, aleluia, aleluia, Salomão, não era um homem, um menino experiente, ele estava, aleluia, aprendendo com o seu pai. Quando o seu pai, no leito de dor, manda chamar o teu filho, Salomão, e começou a dialogar com ele, ensinando para que ele viesse ser também, aleluia, o rei, Deus de Israel. A Bíblia não diz que depois da sua morte, o Salomão escreve 3 livros, o primeiro Cantar, o segundo Provérbio e o terceiro Eclesiastes. Quando ele toma o terceiro livro, o último livro, mais lindo, mais maravilhoso, a Bíblia não diz que agora ele está com muita experiência dentro do tempo do Senhor. Por quê? Porque ele não usa o tempo como arma secreta, ele não usa o tempo como nós queremos, ele não usa nosso trabalho como nós queremos, mas ele faz de acordo com a sua vontade, ele faz de acordo com a sua necessidade. Porque Deus não envia nada daquilo pesado que o homem e a mulher não podem suportar na obra do Senhor, porque a obra de Deus é espinhosa, a obra de Deus é muito, aleluia, pesada. Por isso que eu falei que no livro de Efésios, o homem e a mulher têm que estar revestidos da armadura, o capacete da salvação, a espada da justiça, aleluia. Você que está cansado, eu não vejo o fogo que Deus derrama, a glória, quando está pensando que como Deus o Davi, ou de qualquer maneira, como Deus o Davi, ele não derrama um pouquinho de óleo, não, ele derrama muito óleo, assim como foi na vida de Arão, ou pegou na cabeça, pegou na barba, ou pegou na rola, pegou na aula, pegou em todo o corpo, e ele foi tomado na olha silêncio do Senhor. É isso que Deus quer fazer aqui nesta noite. Nossa, que crê da glória.
Pode me permitir querendo louvar um hino de meu glória a Deus.